Reverendíssimo Reitor do Santuário, Padre João Batista, Reverendíssimos senhores padres, missionários redentoristas e diocesanos, diáconos queridos, ministros da palavra, ministros da Eucaristia, coroinhas, olha quanto coroinha, coroinhas, autoridades civis e militares, religiosos e religiosas, irmãos que nos acompanham pela TV e pela internet, do Prata ao Amazonas. Hoje é com alegria que a nossa Mãe Igreja celebra a Assunção de Nossa Senhora aos céus. Temos uma mãe lá no céu que reza por nós, que nos acompanha, que nos guarda. E para aumentar a nossa alegria hoje, nós estamos celebrando 40 anos da restauração da nossa querida mãezinha, Senhora da Conceição Aparecida. Nós queremos agradecer a restauração, mas para agradecer, infelizmente, nós temos que lembrar a manhã triste do dia 16 de maio de 1978. Foi lá na Basílica, lá em cima da colina, um jovem entrou na Basílica e todos pensando que ele foi lá rezar, visitar a imagenzinha. No entanto, ele avança, quebra o vidro do nicho, agarra a mãezinha e quando tenta fugir, encontrou-se com os guardas, derrubou a imagem no chão. Ela não era mais aquela imagem pequenina, morena, sorrindo, de mãos postas em oração. Eram 200 pedaços da imagem destruída. O jovem, certamente apavorado, certamente ele viu que tudo estava destruído, toda a imagem, mas as suas duas mãozinhas postas em oração estavam intactas. Ele fugiu, foi levado para a delegacia. Soldados tinham medo do linchamento. O delegado de então, Luiz Castilho, me convidou para ficar algumas horas junto daquele jovem. Ele estava em estado de choque. Eu tive a felicidade de dizer para ele, para a sua família:
ele não está preso. O santuário não vai processar o seu filho. Naquele mesmo dia, nós o entregamos para a família e a família o levou de volta para a sua casa. Inspiração da mãezinha lá do céu. Mas a nossa comunidade estava triste. Missionários, padres, irmãos, tremendamente chocados, machucados, porque nós éramos os responsáveis pelo santuário e pela imagenzinha encontrada no Rio Paraíba no ano de 1717. Imediatamente começamos a acalmar os devotos que ficaram sabendo, afirmando: ela será restaurada, a nossa mãezinha será restaurada. Telefonamos para Roma, tentando levá-la para ser restaurada no Vaticano, onde o restaurador Deoclésio Campos, também brasileiro, nos aconselhou: não, aí em São Paulo existe o Museu de Arte de São Paulo, o MASP. Nos atendeu o então diretor do MASP, Pietro Maria Bardi. E olhem que maravilha! O Museu de Arte aceitou restaurar a imagenzinha. E certamente, por inspiração da mãezinha do céu, o professor Bardi escolheu outra Maria, a Maria lá do céu, escolheu Maria aqui da terra, aqui presente, Senhora Maria Helena Chartuni, uma salva de palmas. Eu a convido para subir. O povo brasileiro quer conhecê-la. Senhora Maria Helena, o que eu falei, eu tenho certeza que foi a mãezinha lá do céu, assunta ao céu, que escolheu a senhora para restaurar. Maria, mãezinha nossa, Aparecida, despedaçada, ninguém sabe por quê, mas ela estava precisando de restauração, e a mãezinha do céu escolheu a senhora, mãezinha aqui na terra, Maria, para restaurá-la. Fale, diga para o povo da sua experiência. Certamente, eu estou afirmando, tenho certeza, foi a sua obra-prima de restauração. Nos alegre, fale para nós da sua restauração. Obrigada. Boa tarde a todos. Me desculpe se eu estou um pouco emocionada, bastante emocionada, mas eu preciso dizer a vocês que hoje também é dia do meu aniversário. E vou explicar. Porque eu renasci espiritualmente depois desse restauro. E posso dizer isso sem nenhuma vaidade, porque é uma coisa que eu não tenho. Mas ela realmente... eu sou uma pessoa antes e depois do restauro. E hoje eu completo 40 anos também.
Então, eu quero dizer a vocês que tudo que foi dito a respeito da restauração, que foi uma divisor de águas na minha vida, é verdade. Eu não esperava, não queria também fazer essa restauração, porque não era devota, também não acreditava naquele momento, mas os caminhos de Deus são misteriosos, mas eficazes, muito eficazes. E a gente recebe aquilo que a gente precisa. E eu acho que naquele momento eu precisava daquele restauro sem que eu soubesse. Então, eu vi aquela caixa que me foi levada no museu, com mais de 200 pedaços, me assustei muito. As pessoas me perguntam, o que você sentiu? Hoje eu posso dizer que eu senti pânico, não senti nada de mais elevado, de mais espiritual, porque eu sabia que o restauro ia ser muito difícil e eu devia acertar, não podia errar. Então, comecei a fazer o restauro, pedindo ajuda a ela, depois de muitos anos de quase indiferença. Falei, agora me ajuda a sair deste problema e a resolver ele da melhor maneira possível. E assim foi feito, dia a dia, foram as coisas acontecendo. E quando no final do restauro eu contei os dias que eu levei para restaurar, eram exatamente 33 dias. Coincidência ou não, a idade de Cristo permanecia naquele restauro que começou de uma maneira tão diferente, tão estranha. Bom, então foi assim, todo mundo já sabe o resto, o que aconteceu. A minha mudança foi aos poucos, não foi de repente, porque eu acho que Deus faz assim, dá um pontapé espiritual na gente, que é o que eu recebi, e depois a gente vai amadurecendo toda a ideia, porque eu acho que a mudança real que a gente sente não é de uma hora para outra. Existe um impacto muito grande. Depois a gente tem que digerir esse impacto e amadurecer toda a ideia. E assim, da mesma forma que naquela época parecia que a esperança tinha acabado para o Brasil, a esperança, vamos dizer, espiritual, católica, tudo mais, eu acho que eu tive a honra e a bênção de ter conseguido levantar essa imagem novamente. E como hoje nós estamos vivendo uma época muito parecida, com falta de esperança em nosso país, eu acho que a gente precisa pensar um pouco que Deus não nos desampare, muito menos Nossa Senhora, que é nossa padroeira e nossa mãe. Então eu espero que a gente passe por essa fase difícil de reconstrução de mentalidade, de baixo para cima, de cima para baixo, e que a gente saia dessa. Eu tenho certeza que nós vamos sair, porque nossa mãe não vai nos abandonar, ela é nossa padroeira e nossa mãe. Muito obrigada. Fica um pouquinho aí. Senhora Maria Helena, os missionários redentoristas, o nosso arcebispo querido, Dom Orlando, os devotos da Mãezinha Aparecida, nós não sabemos como agradecer. Aceite o que aconteceu há 40 anos atrás. Eu estava naquele caminhão dos bombeiros que trouxeram a imagem. A Via Dutra se transformou em um corredor de emoções, de sorrisos, aplausos, lágrimas, vendo a Mãezinha restaurada pela Senhora, passando de volta para a sua igreja, o seu altar, os seus romeiros e romeiras,
aceite como gratidão eterna. A alegria dos milhões de romeiros que passam diante da imagenzinha pequena, morena, sorrindo, de mãozinhas postas. Milhões e milhões passaram e continuam passando. A imagenzinha que a senhora restaurou com tanto carinho está dando alegria há 40 anos a milhões de romeiros. E eles, quando chegam pertinho dela, com as duas mãozinhas em oração, eles escutam ela dizendo: rezem, rezem, rezem sem cessar, como meu filho pediu. Quem reza vence na vida, quem não reza será vencido. Obrigado, senhora Maria Helena Chartuni. Uma salva de palmas bem forte. Pode. Mãe querida, assunto ao céu, Aparecida em nossa vida para ser nosso perpétuo socorro. Passe à frente da nossa pátria, passe à frente do nosso Brasil, restaure o nosso governo, restaure os três poderes, para que nós brasileiros possamos continuar cantando orgulhosos. Nossa pátria é gigante pela própria natureza, gigante no amor à justiça, gigante no amor à honestidade, gigante no amor aos pobrezinhos. Mãe querida, passe à frente da nossa igreja. Restaure nossas comunidades, para que elas sejam cada dia mais servidoras, samaritanas, missionárias. Mãe querida, passe à frente de nossas famílias, restaure os nossos lares, para que sejam berço do amor, santuário do perdão, casa de oração, escola de respeito, e que nossas famílias nunca se esqueçam do grito que São João Paulo II proclamou em 1980, lá no Maracanã: fidelidade, felicidade, felicidade, fidelidade. Mãe, passe à frente dos nossos jovens, restaure os seus corações, para que eles nunca deixem de cantar, de falar, de rezar. Sem Jesus não somos nada, 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 nada. Mãe querida, restaure as nossas criancinhas, para que elas tenham a felicidade de viverem numa pátria, numa igreja, numa família restauradas, sempre em restauração, no bem, na justiça e na verdade. Amém. Amém.